Também recebendo aqui nos estúdios da Pajeú o pré-candidato à Prefeitura de Guaraci pelo PTC, Francisco de Solis, é o nosso convidado de hoje no Debate das 10. Todos têm acompanhado, né, pela Rádio Pajeú, também pelo nosso blog, toda a repercussão em torno desse debate sucessório em Iguaraci, que, ao que tudo indica, colocou em campos opostos Albérico Rocha, o atual prefeito, e o pré-candidato, o ex-prefeito de Solis, que inclusive indicou à época lançou o nome do Albérico. O Albérico está concluindo o seu mandato, havia externado pretensões de disputar a reeleição, e essa reunião entre de Solis, Albérico, José Marcos e Inocêncio Oliveira acabou tratando do tema, não houve comum acordo, e na sequência houve uma declaração do Inocêncio declarando que o seu pré-candidato seria de Solis. Isso gerou uma ampla repercussão, né? Os aliados correligionários do pré-candidato de Solis obviamente comemoraram a notícia. Do outro lado, pessoas próximas ao prefeito Albérico questionaram. E nós vamos abordar todas essas questões. Eu quero agradecer ao de Solis pela disponibilidade de estar aqui ao vivo nos estúdios da Pajeú, nesse debate que é bastante aguardado em Guaraci e também na nossa região. Está aqui também o Marinho e o Chico Torres estão conosco acompanhando esse debate. Quem tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Pessoal, mais uma vez prazer tê-lo conosco e, obviamente, o senhor já tem convicção de toda a repercussão acerca de todos esses desdobramentos, mas eu queria inicialmente, vamos começar pelo começo. Como é que foi essa reunião entre o senhor, o deputado Inocêncio, o José Marcos e o prefeito Albérico? O prefeito apresentou aqui a sua versão da conversa e eu gostaria que o pré-candidato apresentasse também sua versão. Bom dia. Bom dia, Luiz Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, amigo Chico Torres, amigo Marinho, que estão aqui conosco. Bom dia, equipe da Pajeú. Especialmente bom dia, meus queridos ouvintes lá de Guaraci. Na verdade, Nil Júnior, o fato verdadeiro deve ter uma só versão. O prefeito divulgou aqui a versão do encontro e ele está certo na maioria das colocações dele aqui. Ele está certo. Houve primeiramente uma reunião com ele. Eu não sei o que eles trataram. Em seguida eu entrei na sala e Inocêncio me colocou que ele não estaria disposto a ceder da posição dele. E Inocêncio me apresentou os dados de uma pesquisa interna, que eu já sabia por telefone alguns dados. E eu coloquei para ele que estava disposto a disputar. E ficou decidido ali na minha conversa e na que ele teve com o prefeito, queríamos sair os dois candidatos. Inocêncio contemporizou com ele, segundo Inocêncio me falou, e ele confirmou aqui na rádio, que não gostaria que mexesse com a legenda dos vereadores, conforme vinha sendo noticiado amplamente pelos blogs há uns 6 meses, de uns 6 meses para cá. É compreensível essa posição de Inocêncio, porque nós fomos o mesmo grupo até agora. Os vereadores não tiveram nenhuma culpa com esse eventual racha, e não era justo que os vereadores pagassem por uma coisa que eles absolutamente não provocaram. Então, o prefeito Albérico saiu, quando eu saí do encontro com o Inocêncio, o prefeito Albérico estava conversando com o Zé Marcos, uma conversa particular, e eu aguardei que eles terminassem. Depois estive conversando por longos minutos com o prefeito Albérico, uma conversa dentro da normalidade, onde eu coloquei algumas questões, ele também colocou. E aí, no final dessa conversa, ele me disse que estava disposto a deixar a vida pública. Esse é que é o nó da questão, porque até aí existiam 2 candidaturas pelo grupo do Inocêncio. A partir daí, quando ele disse que não queria mais saber da vida pública, que ia desistir, eu pedi a ele que não tomasse essa medida lá. Ele está me ouvindo e sabe que eu estou falando a verdade. Pedi a ele que não tomasse essa decisão de cabeça quente, sobre emoção. O Zé Marcos também pediu, que chegou na hora e ouviu a posição dele. E ele nos disse que ia voltar para o gabinete de Inocêncio para comunicar essa decisão.
Nesse momento ele entrou no gabinete, eu não sei o que eles conversaram lá dentro, mas a versão de Inocêncio é que ele confirmou lá dentro que estaria deixando a vida pública. Em seguida, Zé Marcos Inocêncio chamou Zé Marcos e autorizou que fosse feita a nova provisória do PR, já com os dados que nós tínhamos encaminhado, e ele também tinha encaminhado uma provisória, mas nesse caso, já que ele não queria disputar, e isso é fato porque ele ligou da estrada já, ele já ligou da estrada, dizendo a Inocêncio que tinha tomado uma nova posição, e Inocêncio disse a ele que infelizmente já tinha autorizado a nova provisória. Eu acho que se tivesse sido colocado, acho que o prefeito foi extremamente infeliz quando ele não trouxe aquela versão aqui para o meio de comunicação, para que os ouvintes e a imprensa entendessem realmente o que houve lá. A partir do momento que o prefeito enganou-se nessa colocação dele aqui, foi que gerou todo esse tumulto, como se ele tivesse levado uma rasteira. De fato, ele confessou lá que estava decepcionado, inclusive com a posição dos vereadores que não queriam apoiá-lo, e disse a mim, disse a Zé Marcos e disse a Inocêncio que estaria abandonando a vida pública. Ele aqui omitiu esse fato. Eu acho que ele se arrependeu da posição que ele tomou, o que é perfeitamente humano e normal. Agora, o que não é humano nem normal é ele colocar uma versão aqui inteiramente diferente da que houve lá, porque aí vai se entender que no caso, tem 3 homens mentindo e um falando a verdade. E eu acho que isso é uma coisa um pouco pretensiosa. E melhor seria a gente assumir realmente o que houve, que a população ficaria mais tranquila para analisar os fatos. Então, a decisão dele de disputar a reeleição teria sido comunicada na estrada após a comunicação dele de que sairia da vida pública. Primeiro ele chegou lá e disse que não cederia a candidatura. E, por último, já na estrada, ele comunicou a Zé Marcos e a Inocêncio que havia mudado de ideia e que voltaria a disputar. E aí então ele ouviu de Zé Marcos e ouviu de Inocêncio que havia sido tomada uma posição em cima da pesquisa, que aliás, Júnior, é curioso a gente notar que toda a imprensa de Pajeú atualmente fala muito em democracia. Democracia virou uma palavra de moda. E abandonaram a palavra pesquisa. Desde o início, está gravado no seu programa aqui, que o prefeito Alberto colocou aqui que a sucessão seria conduzida através de uma pesquisa interna de intenção de votos, que é o maior instrumento de medição da vontade do povo, da vontade democrática. Ultimamente essa palavra fugiu do noticiário, ninguém fala mais em pesquisa, só se fala em democracia, só se fala em tirar o direito de fulano, mas tirar o direito de fulano baseado em quê? Sempre existe um motivo para se preferir uma candidatura e se preferir outra. E essa, ao meu ver, é o grande componente da democracia que está sendo ignorado neste momento. Bom, o senhor sabe de toda a repercussão, depois da entrevista do prefeito Albérico e da declaração do Inocêncio Oliveira ao jornalista Magno Martins, houve, na imprensa como um todo, mas eu diria que por parte da população de Guaraci, principalmente por pessoas mais ligadas ao prefeito, como o senhor disse, diversas manifestações questionando, dizendo que havia sido um golpe e que o senhor teria tido participação nisso com Inocêncio para articular a retirada do Albérico. Houve os que disseram que não, o Desola estaria com receio de uma disputa teto a teto com Albérico. Tudo isso o senhor ouviu esses dias, o senhor tem conhecimento disso. Como é que o senhor recebeu essa repercussão posterior e o que é que o senhor diria a quem tem esse sentimento?